Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, à primeira vista parece falar de um tema que todo mundo já conhece, né? O tal do discipulado. Super conhecido, quase batido até. Exato. Só que ele já chega, assim, jogando um balde de água fria no que a gente espera. A proposta não é um programa novo para a igreja, um método. 7 passos para o sucesso espiritual. Nada disso. O ponto central, que está martelado o tempo todo, é uma frase. Discipulado não é um departamento da igreja, é o jeito de viver de quem segue Jesus. E essa distinção, que parece sutil, é o pulo do gato de toda análise. A gente se acostumou a pensar no discipulado como um evento, né? Uhum. O curso de novos membros, o encontro semanal, é algo que a gente faz. O que este manuscrito provoca é uma inversão. Uma inversão total. Total, ele argumenta que discipulado não é uma atividade que a igreja oferece, mas é a identidade que a igreja vive. É a diferença, sei lá, entre ter uma aula de natação uma vez por semana e ser um peixe. Ser um peixe. Gostei. É isso. A vida não acontece no evento, né? Acontece na existência. É o tecido da vida, não um bordado. E para mostrar o peso disso, o autor já abre com uma citação do Bonhoeffer que é um soco no estômago. Ah, essa é forte. Ele diz: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Convenhamos, não é uma frase muito boa para marketing, né? Para atrair gente nova. Soa radical demais, até meio sombrio. Sem dúvida, minha primeira reação foi: opa, calma, isso não é um exagero. Mas o manuscrito defende que essa é a chave de tudo. Uhum. Morrer aqui não é o fim da vida, claro. É o fim do eu como centro de tudo. É abdicar do trono. E o texto traz isso para uma coisa muito palpável, sabe? Cheira da abstração. Exato. Na prática, isso quer dizer, por exemplo, dedicar mais tempo ao outro do que a si mesmo. Pensa no que isso faz com a nossa agenda. É uma revolução. E o que eu acho fascinante é que o manuscrito lembra que essa jornada não começa com uma exigência de performance, começa com um convite. Sim. Ele leva a gente de volta lá para a Praia da Galileia, em Marcos 1. Jesus encontra os pescadores, gente trabalhadora com cheiro de peixe, e a chamada é de uma simplicidade que assusta. Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. É um convite. O ponto que o texto sublinha é que a primeira palavra não é façam, é venham. É uma oferta de presença. O discipulado nasce da graça, da iniciativa de Cristo, não na nossa qualificação. E essa ideia de que a graça é o ponto de partida é libertadora, né? Mas logo em seguida o material acende um alerta, usando outro conceito do Bonhoeffer, a tal da graça barata. O que é isso exatamente? Qual é o perigo aí? O perigo é transformar a graça num passe livre para a irrelevância, sabe? O manuscrito define graça barata como perdão sem arrependimento. Fé sem obediência. Exato. Comunhão sem confissão. É a graça que diz, tá tudo bem, pode continuar vivendo igual. Ela não custa nada. E por isso mesmo ela não transforma nada. É um anestésico. Um anestésico espiritual. Boa definição. Já a graça preciosa, como o material descreve, é diferente. Ela nos salva de graça, mas ela nos custa a vida inteira. Ela entra e vira a mesa. Mexe na conta bancária, mexe no jeito que a gente trata a família, nas nossas ambições. O que me leva a uma das partes mais desconfortáveis do material, talvez. Ele propõe uma pergunta de autoavaliação muito honesta. Sei, qual é essa dói. Ele convida a gente a parar e pensar quem ou o que governa a minha rotina. E para não deixar a gente escapar, ele continua. Se alguém filmasse sua vida por uma semana, seus gastos, seus históricos de internet, o tom das suas conversas, essa pessoa concluiria que você segue Jesus? É o tipo de pergunta que a gente prefere não fazer, né? Porque tira a fé do campo da intenção e joga na prova do dia a dia. Pois é. E expõe a nossa inconsistência. Mas o ponto é esse. Se o discipulado é um estilo de vida, ele tem que ser visível na vida como ela é. Certo. Então, a chamada é para uma transformação individual radical. Mas nossa, isso soa muito pesado, muito solitário. Como é que o manuscrito fala do papel da comunidade nisso tudo? Aí é que entra o segundo pilar do texto, a ideia do sacerdócio real de todos os crentes.
Essa foi uma das bombas que a Reforma Protestante jogou no sistema da época, né? Sim, a ideia de que não precisamos de intermediários para falar com Deus. Exato. Mas o texto explora uma consequência disso que a gente esquece. Se todos nós somos sacerdotes, então, como está lá em negrito no texto, não existem cristãos passivos no reino de Deus. Isso muda o jogo completamente. Acaba com aquela divisão do time dos profissionais da fé, os pastores, os líderes E a torcida. e a torcida, o resto do pessoal que só assiste no domingo. Exatamente. Ser um sacerdócio real tem a dimensão vertical, que é o nosso acesso direto a Deus, mas tem a horizontal, que é o foco do texto. É a nossa responsabilidade de cuidar espiritualmente uns dos outros. Cuidar uns dos outros. Isso. O autor cita o John Stott, que dizia que a igreja não é uma equipe de especialistas com um monte de assistentes leigos. É um povo inteiro de ministros. Discipular nesse modelo não é função de um cargo, é a vocação de todo cristão. Tá, mas o que significa cuidar espiritualmente na prática? Porque acho que é aqui que muita gente trava. Vem aquela síndrome do impostor, sabe? Totalmente. O pensamento de quem sou eu para ajudar alguém? Mal dou conta da minha vida. Isso. O texto aborda essa insegurança. Sim, e de uma forma muito libertadora. A objeção mais comum que o manuscrito cita é essa mesma. Mas eu não sei o suficiente. Não tenho todas as respostas. E qual é a resposta? A resposta é que discipulado tem menos a ver com ser um Google teológico e mais a ver com a disposição de caminhar junto. Caminhar junto. Mas a moeda mais valiosa no discipulado é a presença. É ouvir com atenção, sem ficar já pensando na resposta perfeita. É orar com sinceridade, mesmo que seja uma oração simples. É ter a coragem de dizer, eu não sei, mas estou aqui com você. Isso tira um peso enorme das costas, né? Não é sobre ter um diploma, é sobre ter um coração disposto. Perfeito. O discipulado que o texto propõe é relacional. E para tornar isso bem prático, ele lança outra pergunta direta, quase uma chamada para ação. Qual? Quem Deus já colocou perto de você, na sua família, no trabalho, na igreja, para que você seja um instrumento de cuidado, encorajamento e verdade. A ideia não é sair caçando um discípulo, mas abrir os olhos para quem já está do nosso lado. Faz todo sentido. E se todo mundo está cuidando de todo mundo, isso muda o propósito da igreja como um todo, né? Onde entra tal da missão nisso tudo? Ótima pergunta. E ela leva a gente direto para o terceiro pilar do manuscrito. O autor argumenta que discipulado e missão são inseparáveis. São dois lados da mesma moeda. Ele cita Jesus em João 20. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ser discípulo é, por definição, ser um enviado. Não existe a opção de ficar no banco de reservas. E como ele desenvolve essa ideia de ser enviado? Ele usa um termo teológico importante, missio Dei. Missão de Deus. Exato, a missão de Deus. A grande sacada desse conceito é que a missão não começa com a gente. Não é a nossa missão. A missão é de Deus. Ele já está agindo no mundo para redimir, reconciliar, restaurar. E a igreja convidada a participar. Exatamente. A igreja é convidada a entrar nessa grande obra que já está acontecendo. O objetivo do discipulado, então, é formar testemunhas vivas do reino de Deus. Gosto dessa ideia. Mas, de novo, Missio Dei soa grandioso, meio abstrato. Como é que o manuscrito conecta essa missão cósmica com a vida de alguém que, sei lá, passa 2 horas no trânsito em São Paulo e está preocupado com as contas? E essa é a beleza do argumento. O texto insiste que, para a maioria de nós, a missão não acontece num campo missionário distante. Acontece na selva de pedra. No dia a dia. No dia a dia. Na maneira como a gente lida com um chefe injusto, como reage à fofoca no escritório, como usa o dinheiro, como trata o caixa do supermercado, o motorista do Uber. É nesses pequenos palcos que a nossa fé se torna visível. Então a síntese é que não existe discipulado verdadeiro que não transborde para o cotidiano. A fé não pode ser uma roupa de domingo que a gente tira na segunda. Exatamente. A fé tem que ter cheiro de vida real, de trabalho, de família, de boletos. E para fechar essa sessão, o autor lança a pergunta de validação final. Que é?
As pessoas ao meu redor, as que não compartilham da minha fé, conseguem enxergar algo do caráter de Cristo na forma como eu vivo, lido com o estresse e trato os outros. Essa pergunta é o teste do algodão. Mostra se o discipulado é só conhecimento ou é transformação de vida. No final, o manuscrito amarra tudo isso de um jeito muito bonito. Ele diz que o discipulado autêntico não começa no púlpito com um sermão, mas na mesa do café, na conversa honesta. Na caminhada, no parque. Isso. E para selar essa ideia de que a gente precisa do outro, ele traz uma última citação do Bonhoeffer que, nossa, me deixou pensando muito. Ah, eu sei qual é. É poderosa. O Cristo no coração do meu irmão é mais forte do que o Cristo em meu próprio coração. É de uma humildade tremenda, não é? É reconhecer que eu não sou autossuficiente espiritualmente. Eu preciso do meu irmão para me lembrar da verdade quando eu acredito nas minhas mentiras. Preciso da minha irmã para me confrontar em amor quando meu orgulho me cega. Exato. Deus nos usa na vida uns dos outros. O crescimento é comunitário ou não é crescimento? Sem dúvida. A conclusão do texto é que seguir Jesus é um esporte coletivo. A imagem não é de um atleta solitário, mas a de um grupo de peregrinos, sabe? Cansados, mancos, mas que se apoiam na estrada. Ninguém chega ao destino sozinho. E para que isso não fique só na teoria, o manuscrito termina com 3 desafios bem práticos, tipo um dever de casa. O primeiro é: escolha uma pessoa, só uma. Alguém com quem você vai caminhar de forma intencional. Pode ser um café quinzenal, uma ligação. Exato. Alguém para discipular ou ser discipulado por. O que já nos leva ao segundo desafio, que talvez seja o mais difícil hoje em dia. Crie espaço na sua agenda para isso. O texto é enfático, né? Discipulado de verdade custa tempo. Custa tempo. Numa cultura que idolatra a correria, abrir 1 hora na agenda só para ouvir alguém, sem um objetivo de resolver o problema, é um ato revolucionário de amor. Não acontece por acaso, tem que ser intencional. E o terceiro e último desafio é um lembrete. Viva o evangelho no ordinário. Pare de esperar por momentos espetaculares. Sua missão acontece na segunda de manhã, naquela reunião estressante, na conversa com o vizinho. Na paciência com os filhos no fim do dia. É no comum que o extraordinário de Deus se manifesta através da gente. E a frase que amarra tudo isso, a última linha do manuscrito, é de uma simplicidade genial. Discipulado começa quando a gente se levanta. Não é um evento futuro, é a primeira decisão do dia. Uau! O que me deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação. Se o discipulado começa ao se levantar, ao colocar os pés no chão amanhã de manhã, qual poderia ser o primeiro gesto? A primeira escolha, a primeira palavra que já reflita essa perspectiva. Talvez não seja um ato heróico. Talvez seja só a decisão de não pegar o celular imediatamente e fazer uma oração de 1 minuto. Ou a decisão de dar um bom dia mais atencioso para a primeira pessoa que encontrar. Uma pequena mudança de rota que, somada a outras, pode redefinir toda a jornada.